Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 23 de setembro, praticamente a última semana do mês. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Também não esqueça de ativar o sininho para receber notificação todos os dias dos meus vídeos. Também passando para avisar que eu estou com vagas abertas para minha segunda e última turma de mentoria deste ano. Todos os detalhes referentes à mentoria, o que está incluso, o valor, etc., está em forma de post lá no meu perfil do Instagram. Também o link vai estar aqui abaixo desse vídeo. E depois eu vou postar um vídeo aqui no YouTube detalhando o que realmente tem dentro da mentoria, já que é a minha sexta turma e a última deste ano. Então, dados os avisos... e as vagas ainda estão abertas. É só preencher o formulário que eu vou entrar em contato com você. Agora, realmente, dados os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro da revisão de sexta, que eu não cheguei a fazer. Revisão rapidinha aqui do dólar e do índice. Começando em relação ao dólar, regra de coloração do Renko, não sei porque está carregando o meu profit, travando, porque diabos está fazendo isso. Não sei. Olha ele, carregando o quê? Oh, que interessante, apareceu um negócio aqui de 75%. Olha, agora aparece um negócio de... Não sei nem se tinha isso aqui antes, mas enfim. O que eu preciso saber aqui? Regra de declaração, sexta-feira, lembrando que sexta eu não cheguei a fazer nadinha. Achei um dia um pouco estranho, tá? O dólar já vem não fazendo muitas operações mesmo, então... E o índice, que geralmente eu tô fazendo, eu não fiz nada sexta. A primeira troca de cor, assim, interessante do dólar foi essa aqui. Chegou a andar alguns pontinhos, deixa eu ver. Quantos que eu nem cheguei a olhar, não lembro, né? Uns 15 pontinhos mais ou menos. Aí deu ruído. Andou um pouquinho. Não tinha notícia também sexta-feira, não tinha nada. Ruído de novo. E aí essa compra aqui andou bastante, quase 30 pontos. Ruído de novo. E aí, mais uma vez aqui, quase 30. Então, se for pegar daqui, tirando esse ruído no meio e até o topo, 60 pontos. Muita coisa aqui. Depois isso andou um pouquinho essa venda sofrida. Aí foi um pouquinho de compra, um pouquinho de venda. E começou a subir em canal. Não gostei desse movimento aqui, já ficou bem ruim. E aí, falando em relação ao gráfico de candles, foi um dia bem chato, tá? Pra falar a verdade, bem chato. Não gostei. Já esperava que fosse até uma situação de alta. Porque o movimento aqui estava numa região de suporte. E também nós tínhamos aqui alguns dias consecutivos de queda que não é normal. Então, 1, 2, 3, 4, 5... E praticamente na quinta-feira tinha também aberto com um gap de baixa, porém fechou positivo. Mas 6 dias praticamente de queda não é normal. Então tende a ter alguma correção, sem falar que também aqui nós estamos numa região deste suporte, essa linha do pescoço, esse caixote preto. Então é uma região possível de defender aqui e ter a presença compradora. E aí eu marquei esse caixote de quinta-feira, aqui, na verdade era assim. Só que o preço nem chegou nesse fundo, então acabou sendo como se fosse um triângulo ascendente. Aqui deixa inclusive tirar esse caixote, acabou sendo um triângulo ascendente. Na abertura de sexta foi muito feia a situação, porque aqui estava realmente com as médias menores sem tendência, mas estava em trap zone com a 200. Então aqui eu não sei se a 200 ainda vai ganhar, eu não posso apostar que é a 20 que vai ganhar ou a 200, eu tenho que esperar. E eu não vi nenhuma confirmação aqui. E aí, quando houve o rompimento, já subiu de forma esticada, a LS acabou ativando, fez aqui um pullbackzinho longe de média, acabou sendo uma barra ignorada para romper essa LT aqui, desses topos. E aí, o movimento, simplesmente na hora que rompeu essa LT, não olhou para trás. E aí, subiu de forma esticada. Pensar aqui como venda por reversão, eu não tinha confluência suficiente para pensar numa venda aqui do nada. O movimento também nem teria risco retorno. O que o preço fez? Fez um pullback muito ruim. Não é gatilho, infelizmente. E quando deu esse aqui candle bonito, já está na cara do topo. Então a gente já perde aqui o risco retorno da operação. O movimento rompeu máxima, só que acabou sendo um rompimento bem feio. Fez mais um pullback. Esse pullback aqui, infelizmente, já está indicando possibilidade de ser deriva. Se tivesse entrado aqui, porque, nossa, eu perdi esse movimento todo, vou pegar agora. Está entrando em topo. Infelizmente está entrando em topo mesmo, porque se for fazer um desenho aqui, isso aqui é topo. E aí o movimento acabaria estopando se a pessoa tivesse entrado exatamente aqui. Voltou, quebrou a 9, quebrou a 20, mas mal cruzaram e já cruzou de novo. E aí o movimento subiu e essa subida já foi chata, na verdade, chata. Aqui porque estava respeitando a CLT e a LT inferior até quase o final do dia, quando no final do dia acabou fazendo mais de um topo aqui, respeitando. E aí rompeu, mas de lado, com os candles aqui bem fraquinhos, bem chato.
E aí, o movimento acabou sendo um dia realmente de tendência. Foi uma tendência claramente de alta, só que a maior parte do dia acabou sendo em forma de deriva. A tendência mais forte foi na parte da manhã. E aqui o movimento foi forte de alta, foi quase uns 70 de alta, é muita coisa. Mas nada para assustar por enquanto. E aí, vou tirar aqui essa marcação já. Na verdade, eu vou deixar para depois fazer alguns comentários, alguns pitacos em relação a essa semana. Falando do índice, troca de cor aqui, ressaltando que eu não cheguei a fazer nadinha. E que a gente teve início do dia muito ruim, tá? Muito ruim, num caixote travado, muito ruído. Teria estopado aqui a maioria das trocas de cores, até que do nada, do Neida mesmo, o movimento fez uma troca de cor que simplesmente rompeu a mínima do dia. E essa queda toda aqui andou, deixa eu ver quantos pontos, mais de 1000 pontos, deu um ruído e caiu mais aqui, mais uns 700 e tantos pontos. Então aí já era final do dia, já não ia valer a pena aqui. Então assim, um movimento também que do nada começou a engatar uma tendência muito louca. E já que eu tô também olhando em relação a Renko Comédia, só comentando também, não achei nada interessante aqui para anotar na planilha de backtest. Início do dia realmente muito travado. Quando rompeu, fez pullback bonito, já está na cara de VWAP Band, o que já fica arriscado aqui fazer operação. Toda a queda depois também estava esticado demais, então não vi oportunidade Renko Comédias. Voltando aqui, gráfico de candles e que a gente tinha do macro. Também o índice estava em região de possível suporte de força compradora. Acabou que o dólar aqui subiu, né? E o índice, infelizmente, perdeu essa região desse suporte. Era junto com esse caixote, essa região que tinha sido perdida na quinta, mas principalmente a SLT aqui. A SLT era muito importante. E aí o movimento foi muito forte na sexta-feira. Aqui a abertura, né? Só lembrando que na quinta, final de quinta, já chegou a fechar de forma esticada e abaixo da SLT. Poderia ser rompimento falso, até comentei da possibilidade de abrir com gap de alta e buscar LT superior. Não foi. Um gapzinho simples, primeiro candle de rejeição, muito travado no início do dia, muita sombra. Moedor de CPF aqui. Não tinha range grande também, era curto. Eu tinha a média de 80 em tendência, 50 também. Acabou que a 50 foi ancorando o movimento e jogou o preço para baixo. E quando jogou o preço para baixo, infelizmente, quando estava dando algum pullback, já está esticado. Já está esticado aqui para pensar em vendas. E não tinha também toque bom de pullback de médias para pensar em vendas pelo gráfico de candles. O movimento só caiu. Com dificuldade aqui já. Muito estranho o movimento. E aí depois ancorou na média 9 sem dar nenhum gatilho bonitinho. Não deu, não é. Aqui também não. Quando foi dar um bonito, já está começando aqui a ser a deriva. E aí essa deriva acabou respeitando até aqui. Até que o movimento do nada, de novo, rompe esse canal e cria mais uma tendência de baixa. Só que essa tendência já está na cara de Keltner. E aí o LS ativa várias vezes aqui nesse fundo, formando uma outra deriva apontada para baixo. Outro candle grande, esse aqui acabou sendo como se fosse o candle da exaustão. E aí o movimento depois rompeu essas duas derivas, mas ficando de lado. E aí bem ruim, com candles aqui de baixa intensidade, com muita sombra, muita rejeição, gap entre candles, bem esticado, tá? Então foi um dia realmente de tendência forte. Bonito de se ver depois que tá pronto, né? Mas não é fácil de se operar esse tipo de tendência. Movimento aqui bem travado nesse dia, moedor CPF. Engatou um movimento forte de baixo, o pullback não foi assim, o pullback pelo contrário. O pullback foi assim, então isso aqui não é um bom pullback, porque o pullback bom é quando faz um movimento contrário, né? E aí foi um movimento de continuidade, outro de continuidade e agora depois travou. Então, por linha, não foi uma situação bonita de se operar nos 5 minutos. Então, situação bem complicada. E aí, falando em relação ao estudo semanal, e aí, falando em relação ao dolinha, primeiro, estudo semanal, não sei porque não... Ah, tá certo. Só comentando aqui, uma LT que eu acrescentei esses dias, comentei na revisão, eu acho, é essa LT dos fundos aqui, que eu não sei se eu cheguei a ver essa LT meses atrás, mas eu achei muito relevante porque ela acabou respeitando esse ano. Então, eu não sei porque que eu não tinha ela, devia ter visto isso aqui a longo prazo. Mas voltando para cá, essa LT vai acabar sendo muito importante caso o preço venha voltar para ela, mas lógico que não é de curto prazo, é daqui meses talvez.
Nós estamos aqui numa região de resistência, por enquanto, nesse mês de setembro, praticamente a última semana, semana que vem já é outubro, nós temos aqui um quilo de rejeição. Quase testou a mínima do mês anterior, que aí seria um movimento muito importante. Quase, infelizmente, sexta-feira rejeitou bastante. Seria muito interessante, e não só da mínima do mês anterior, mas de julho. Então, esse fundo aqui, caraca, esse fundo tá forte. Tanto é que eu tenho a marcação aqui, deixa eu até diminuir o tempo gráfico. Ó, a gente vê que por tempo gráfico menor é aquela maldita linha do pescoço. Então, volta pro mensal. Região aqui é muito importante, tá? Também pela questão do fair value gap, que tem um mini fair value gap aqui nessa região. Então, é o teste dessa região desse fair value gap. Em relação a médias aqui, nós estávamos sobrecomprados, né? E aí o movimento começou agora a ficar saudável de novo. Mas tem a questão de ter tido praticamente 7 meses de alta no ano e agora o segundo mês de correção. Bem tranquilo o movimento, sem nenhum desespero, marcando retração desse fundo com o topo. É normal essa rejeição aqui, porque é entre o primeiro e segundo nível de retração. Só que seria bem interessante testar lá o 61 de retração. É uma região bem bacana de ser testada. Volta para cá, deixa eu voltar aqui. Para o semanal agora, a gente tem um movimento, infelizmente, com negação bastante nesse fundo aqui. A sexta-feira, né? A sexta-feira fez esse movimento forte, mas não invalida o ombro, cabeça-ombro. É uma figura que tende a ser de reversão, bem nessa região bonitinha, então não invalida ainda. O que a gente pode ver aqui, infelizmente, por ser uma região de suporte muito forte, é normal que tenha esse repique de alta. Eu só não quero que venha romper essa máxima, porque senão vai ficar um ombro, cabeça, ombro, ombro, fica muito ruim esse cenário. Então, desde que não rompa essa máxima, tudo bem ficar travado aqui nessa região. Mas o meu foco ainda segue sendo isso aqui, porque é uma região de liquidez muito, muito interessante. Por isso que tenho que ter marcada aqui essa linha do pescoço, porque se o preço voltar para lá, e é uma distância de 150 pontos, é uma região bacana para a gente pensar em operações para tendências, tá? Quando houver o rompimento aqui. Do semanal também, por médias, é normal o repique de novo da média 20, porque ela está bem inclinada para cima, mas eu ainda acredito no rompimento dela para cair mais, tá? Em relação ao IFR aqui, o IFR está meio estranho mesmo, tinha uma divergência, né? Topos maiores aqui, acabou fazendo topos menores, e aí o movimento acabou confirmando esse retorno, mas por enquanto tá ok. Então, essa figurazinha eu espero que venha a respeitar, seria bem interessante que isso acontecesse. Do diário aqui já. O diário, então, foi esse movimento de repique de quinta e sexta. Nós temos aqui, a questão, né, que ficou sobrevendido na quarta para quinta, então era normal esse movimento de alta. Então não tô criando assim desespero ainda não. Dessa pernadinha aqui é o primeiro toque, então assim pode pelo diário fazer só isso aqui. Meio que fez um respiro para pegar talvez mais força e aí romper finalmente essa região, porque não é uma região simples, é uma região importante. Nós estamos brigando entre o preço de 5,50. Passou daqui para baixo, vai distanciar desse 5,50, que é um patamar assim teórico forte. Então, por isso que eu acho ok essa correção, não acho nada terrível. E aí, depois, quando eu for comentar em relação ao índice, o índice está esticado para venda, o índice está sobrevendido. Então, caso o índice venha respeitar essa questão do IFR e vier fazer um movimento de alta, a gente pode ter confluência com o dólar para fazer um movimento de baixa. Então, seria interessante agora essa correlação. O dólar fazer um movimento de baixa e o índice fazer o respiro e voltar, tá? Para cima. E aqui do diário, ok. Agora para os 60 minutos. Nós temos aqui um cenário com a média 200 bem flat. Tá passando aqui, cruzando o movimento. E aí junta com 60 minutos que está sobrecomprado o dólar. Então aí vem a questão, eu não vou caçar compra nas primeiras horas de amanhã. Por isso que fica mais interessante o movimento de correção. Ainda mais também que fez uma deriva na sexta-feira. Então seria interessante o movimento de correção para baixo. E o índice depois, eu vou falar que vai ser movimento de alta. Seria interessante isso. Um vai estar sobrecomprado, o outro sobrevendido. Uma outra coisa interessante se ver, porque essa semana, deixa eu confirmar, praticamente é a última semana, e quando chega segunda-feira da outra, já é praticamente a rolagem de contrato. A VWAP mensal está aqui em cima, então por isso que a correção era até normal que viesse a fazer. E aí vem o BO. Se essa é a última semana e a VWAP tende a ficar próximo do preço,
vem a questão que talvez não haja rompimento desse fundo essa semana. Talvez vai ficar próximo da VWAP só porque são os últimos dias do mês. E aí só em outubro venha fazer alguma coisa. Bem provável disso, tá? Acontecer. Só por causa dessa bendita VWAP que o preço fica travado nessa região. Mas eu só não quero movimento de alta forte, que rompa essa máxima, rompa esse topo aqui, Deus me livre, se acontecer vai estragar toda a figura. Então, desde que não faça isso, tá tudo bem. Aqui, falando em relação, deixa eu ver esse outro gráfico aqui, posso tirar essa LT. E aí, aqui o movimento, tudo bem. Eu não vou ainda considerar que, nossa, é um retorno em V. Não, retorno em V é só se testar esse topo lá em cima, então tá normal. Aqui em relação aos 60 de médias, ok, 15 minutos, a gente tem a deriva, né? A deriva que fez na sexta-feira e que está tentando romper ela. E aí o rompimento pode ser de lado, mas eu não vou deixar nada marcado aqui, deixa eu ver se tem alguma região importante a marcar, de caixote, de suporte, alguma coisa assim. Olha, até tem, mas não é algo relevante, que é desse fundo daqui, deixa eu aumentar aqui, e colocar um preenchimento para ficar mais fácil, colocar de cor preto. Então nós temos essa região que pode talvez vir a respeitar junto com a retração de toda essa pernada de baixa aqui, que é a região de primeiro nível de retração, tá aqui um pouquinho mais opa, não, tava marcando errado, sabia que tinha alguma coisa errada aqui, desse fundo. Região de 50% de retração com esses fundos aqui. Então pode ser talvez uma região de troca de polaridade. E também tem a VWAP mensal passando um pouco mais acima. Então pode ser região de bloqueio. Mas fora isso, não tem muita marcação para ficar marcando uns 5 minutos aqui. Gap dinâmico, eu não tenho backtest para o dólar, não acho relevante, não tem muitos exemplos. E também não fechou tão bonito aqui para pensar em gap dinâmico. É a região de 5,50, que é uma região de trava bem chata. E basicamente do dólar é isso, tá? Do dólar, ok. Depois eu vou lembrar do viés macro, porque o viés macro, eu já vou ressaltar que a questão que eu venho comentando há alguns dias sobre esse aumento de juros aqui e diminuição de juros nos Estados Unidos, passa a ser atrativo, tá? O investimento aqui no local. Tanto é que a gente teve uma queda aí no movimento da semana, só que aí na sexta-feira o movimento subiu. Basicamente uma realização, porque é aquilo, o mercado, os grandes já estão precificando há mais tempo, né? Então a gente que é sempre atrasado, eles já estão precificando, e essa queda aqui já pode ter sido uma prova disso. E aí, nesse fundo, é a hora que a galera, os atrasados, pensam em querer vender dólar. Só que aí já é a hora deles começarem a realizar. Então, um movimento básico de fluxo mesmo, que por mais que no macro a gente vê talvez um dólar para baixo, a gente vai ver essas trollagens aqui de liquidez antes. Então, na hora que a galera acha que é para cair, o movimento vem, realiza quem já estava vendido, busca um ponto de interesse aqui para talvez agora voltar a cair de novo. Então, basicamente um movimento que eu até esperava que viesse a acontecer pela macroeconomia juntando com questão de fluxo aqui, de busca por liquidez. E aí, falando em relação ao índice, a gente vai ter que olhar o Ibov, fez um movimento muito importante aqui na sexta-feira. Vamos para o mensal. Mensal do Ibov. O que aconteceu essa semana? Deixa eu confirmar se eu estou com o IFR. Não, meu Deus. O Ctrl não, tô com Ctrl J com I, Ctrl K ativado não, tá tudo certo. Aqui o mensal do Ibov, a gente vê que a situação está parecendo realmente ser um rompimento falso desse topo. A situação está, assim, tensa agora, porque foi um movimento, por enquanto esse mês está muito forte. Aqui o retorno, né, a queda, mas é um forte que por enquanto está ok, não é assustador. Por isso que antes de romper essa máxima do ano passado, eu falei que essa alta aqui não deveria ter sido tão forte a ponto de romper a máxima do final do ano passado. Deveria ter feito um respiro antes, porque se não fizesse, poderia infelizmente fazer justamente isso aqui, ó, rompimento falso. Voltar para fechar dentro dessa região da máxima de dezembro do ano passado. Então eu não queria que tivesse acontecido esse rompimento dessa forma aqui no mês passado. Mas aconteceu. Por enquanto o inside candle, em relação a essa última pernada de alta, agora que tá chegando o primeiro nível de retração, então assim, tá ok. Tá longe da média 9, tem espaço ainda. Então é uma correção saudável, não é nada para desesperar. Em relação ao Infut, para falar do mensal, que às vezes pode ter algumas diferenças, tá a mesma coisa também, nada assim para assustar.
Voltando aqui para o Ibov, agora vamos para o semanal. Semanal aí, nós estamos agora numa região de possível trava. Era normal que viesse testar esse preço, né? Porque o semanal dessa semana, 32 para 34, criou esse fair value gap. E aí a gente precisava de uma correção. Por isso que eu falei que esse rompimento dessa máxima histórica não seria saudável. E aí acabou essa correção fazendo agora. Já preencheu então esse fair value gap. E testou agora a região aqui nossa de linha do pescoço. Desse ombro, cabeça, ombro. Linha do pescoço testada, região de troca de polaridade. E aí se eu for marcar a retração dessa última pernada, também nós temos aqui 50% de retração. Então, fair value gap, linha do pescoço, região de retração, interessante para começar, talvez, a dar uma parada aqui, uma freada, para talvez voltar a subir. Nós temos aí o teste da média de 9, finalmente aconteceu o teste, mas foi por causa de sexta, porque ao longo da semana não tinha feito teste nenhum. Então, nós tivemos quase um mês aqui sem teste. E aí, esse pullback, por enquanto, está sendo agressivo. Vamos supor que essa semana venha até um candle positivo de alta. Se fosse 5 minutos, não seria um bom gatilho de compra, por causa do pullback agressivo na 9. Mas é uma indicação, talvez, de futuro de voltar a subir. Aqui, essa linha que eu tenho marcada, eu vou apagar ela. Aqui, por enquanto, eu vou deixar esse caixote marcado. E deixa eu ver lá agora no futuro como é que está o caixote no semanal. O caixote no semanal eu vou jogar ele aqui pra frente para facilitar a visão. Então, nós estamos na região de linha do pescoço. Esse daqui, caixote, é da nossa máxima histórica do ano passado, que tinha travado aqui por enquanto. Então, nós estamos numa região de vácuo, ó. Vácuo aqui bem forte. Sexta-feira foi uma queda muito forte. Então, possível trava aqui, espero que venha acontecer. Já falando do IFR, aqui IFR a gente tem um movimento normal, estava sobrecomprado aqui semanas para trás. Então, a correção é normal mesmo. E olha como é que IFR respeita, né? Do topo até agora, quase 8 mil pontos. Só com esse setup do IFR. E aqui o movimento por enquanto ok, Ibov também. E aí agora bora pro diário. O diário aqui a gente teve, vamos ver pelo Ibov, fica mais fácil. Nós tivemos um movimento parecendo que estava caindo em forma de canal, que poderia ser uma bandeira de alta. E aí sexta-feira estragou um pouco desse cenário desse canal. Mas não é que bem estragou, pode ser ainda interessante. Como assim? Aqui analisando o que aconteceu desde o início do ano, né, a gente também teve um canal, só que um canal muito maior, com range bem maior, né? E aí teve um rompimento que pode ser a exaustão desse canal, voltou a subir, testou e rompeu. O que a gente pode ter agora de novo também. Então nós temos aqui um canal, pode ser uma exaustão junto, né, para voltar e depois romper a máxima. Então, eu acredito que possa ser isso, normal fazer essa correção, normal ter essa queda aqui do nada. E nós temos o IFR sobrevendido já pelo diário, então por isso que a gente também tem essa confluência daquilo que eu disse do semanal, do mensal, junto agora também com o diário. E aqui era normal essa queda, porque a gente teve a ancoragem da 20. E quando deu esse candle aqui, era normal que o movimento viesse cair mais. Então, interessante que o setup até funciona também em tempos gráficos maiores, ó, dessa queda até aqui foram quase uns 2% de baixa. Então, lembrando, região de trava, junta agora com IFR também. Nós temos a média de 200 que vai subir ainda, e ela está até relevante. Em relação ao futuro aqui, o diário, nós temos esse gap por causa da rolagem de contrato. Mas a situação é a mesma, o IFR também está sobrevendido, tá tudo aqui a mesma coisa. E aí, bora para os 60 minutos agora. 60 minutos a gente vê que está realmente gritando sobre a venda. E aí, ressaltando, o dólar está sobrecomprado. E o índice está sobrevendido. Então, eu não vou caçar vendas para índice nas primeiras horas de manhã. E não vou caçar compras para dólar nas primeiras horas. Então, a gente pode ter uma correlação. Índice para cima, dólar para baixo. Nós tivemos fair value gap aqui, ó. Um aqui, aqui. Então, fair value gap na sexta-feira. Tá longe da média 20. Eu acho também que está longe da média 9. Deixa eu confirmar aqui. Também está. 9 está longe. E o LS também está ativo. Então, assim, de jeito nenhum, em hipótese alguma, eu vou ficar caçando vendas pelo gráfico de candles em relação ao índice. O futuro do índice aqui, 60 minutos. Então, nós temos região de trava. Nós temos aqui, deixa eu ver o IFR. Opa. IFR realmente também sobrevendido. Está longe, fair value gap criado, então próximo de Keltner também, que isso é importante. Por isso que eu estou esperando um movimento mais de um pouco de alta, tá? Uma correção é importante. E aí essas regiões por enquanto seguem as mais importantes do futuro.
Então, só aqui marcando, deixa eu ver comparando com o contrato atual. O contrato atual aqui, deixa eu atualizar, peraí. Então, o que eu fiz? Basicamente, eu marquei a LT que eu tinha lá no contrato atual, nesse contrato futuro aqui, para facilitar que ele vai ser mais importante para mim, porque tem diferença aqui no contrato atual com o input. Nós não temos aqui a proximidade com esse topo aqui no contrato atual. Está um pouco longe ainda, enquanto que o input, nós já temos aqui essa região já de teste importante. E aqui, só ressaltando, o input já está na região de Keltner no 15 minutos, 60 está chegando próximo, então é região de pressão compradora possível. E se amanhã acabar continuando o movimento de baixa? E é bem provável, pela questão de macroeconomia, que venha fazer isso, porque investimentos de renda fixa passaram a ser mais atrativos e também porque juros altos acabam prejudicando alguns setores, algumas ações. E aí a gente tem um movimento, assim, um efeito manada de retirada de valores de renda variável indo para renda fixa. E aí nós temos possível queda de índice também, além do dólar. E a gente teve uma queda muito forte na sexta, juntando também que sexta-feira teve vencimento de opções sobre ações. E aí o movimento aqui, se amanhã continuar um movimento de baixa, que se for pelo sentido macro, eu até entendo a queda. Só que eu, graficamente, não vou conseguir pegar essa queda. Essa queda vai ser feia. Essa queda vai ser feia, eu vou ficar observando, quietinha. E infelizmente o movimento vai estar super esticado. Porque eu sei que isso aqui não é normal. Se vier amanhã ser um dia muito de queda forte, não é normal atravessar Keltner aqui sem fazer um respiro. Então, por isso que eu não estou assim... nossa, se amanhã for tendência de baixo, eu vou ficar de fora, eu vou ficar triste. Foda-se. Então, porque eu sei que não são dias normais. Mas que se for acontecer, eu até entendo os motivos que podem acontecer. E aí, 5 minutos, já aproveitando para falar da VWAP mensal também, que falta em alguns dias para o mês acabar, a VWAP mensal está lá em cima. Outro fator que é muito interessante para o movimento vir a corrigir para cima, porque nos últimos dias não tende a ficar longe da VWAP mensal. Então, o VWAP mensal está lá em cima. Diferença de pontos aqui a gente tem de quase 4.000 pontos, mais de 4.000 pontos. Então, uma correção seria bem interessante, né? Já que faltam aí mais 6 pregões, de 6 dias úteis para acabar o mês. Mas fora isso, voltando aqui para os 5 minutos, possibilidade de algum gap interessante amanhã? Temos, e seria maravilhoso se esse gap fosse aqui em cima, seria o gap dinâmico, com o FAB forte, talvez se der gatilho, para pensar em compra. Podemos ter setup da VWAP também, então depender do gap de amanhã, o setup da VWAP, a gente pode ter, porque está bem longe da 200. E se for um gap de baixa? Se for um gap de baixa, eu tomaria muito cuidado de pensar em reversão. Esperaria para ver, esperaria alguns minutos e ainda dar setup da VWAP também, mas eu tomaria muito cuidado, porque com gap de baixa vai trazer aqui um certo efeito manada de possível stop, uma região importante, até porque no Ibov, deixa eu ver aqui, o preço é 131 mil, tá chegando cada vez mais próximo de 130, que 130 é um preço teórico, um suporte teórico que a gente tem muito importante. Olha só, o LS ativo aqui também. Então, por isso que vendas eu não acho interessante, tá? Pode ser que amanhã possa ter um movimento mais um dia de tendência, mas eu vou ficar de fora de vendas nas primeiras horas do dia. E aí, falando em relação aqui de ações, né? O que a gente teve? Sexta-feira, qual foi aí a protagonista do movimento, né? Justamente a protagonista do movimento de alta foi a protagonista do movimento de baixa de sexta. E a FNC, setor bancário. Olha a queda forte que ela fez. A queda era necessária, era normal. Nós temos aqui Fevelo Gap também, semanal, ó, Fevelo Gap. Região importante, se eu marcar a retração desse movimento agora, que é o primeiro nível de retração para testar. Olhando aqui em relação a médias, as médias, 20 está longe ainda, mas a 9, deixa eu ver aqui, a 9 está testando ela. Então, sim, basicamente é um movimento do Ibov espelhado aí pelo IFNC também. E aí, nós tivemos a ajuda da Petro? Não, a Petro até sexta-feira ficou paradinha. Mas eu tô achando muito estranho queda consecutiva, tá? Eu até entendo, minério não, meu Deus, petróleo Brent tá caindo. Outros fatores também, mas está caindo aqui, graficamente não é um movimento interessante. E se for olhar, aqui ó, tem possível LT, e aí se respeitar junto com isso, pode buscar talvez depois o topo. E aí ajuda também o índice a subir.
A Vale está fazendo ainda um movimento de possível ombro, cabeça, ombro. Eu tomaria muito cuidado com essa Vale. Tá perigoso, perigoso, perigoso. Troca de polaridade. Temos aqui um suporte lá para baixo do tempo gráfico mensal muito interessante para ser rompido. O minério de ferro ainda segue caindo. A economia chinesa não está boa igual alguns anos atrás. Então a situação é um pouco caótica aqui. E aí, falando de algumas coisas, já de macro também, pegando as imagens que o Vlad postou atualizado, acho que na sexta-feira, essa queda que teve na sexta, tudo conforme esperado. Se a gente for ver aqui o ciclo presidencial, nós estamos no meio de mandato, nós tivemos aqui um movimento de possível topo acontecendo, tá apenas ressaltando aqui que não bate a data. Nunca vai acontecer exatamente a data de bater, mas o ciclo, a região muito próximo. Então, aqui é o que a gente esperava e aqui o que teve. E aí, o que a gente esperava também é uma queda forte. Não sei quantos por cento, a gente nunca vai ter igualzinho a porcentagem, até final de novembro, para novembro começar o movimento de alta. E por enquanto essa queda está acontecendo. Então, até outubro ali, a gente pode ter esse movimento de queda acontecendo. Mas vejam também que junto com essa queda, olha esse repiquezinho de alta que teve aqui. A gente pode ter esse repiquezinho de alta também, para depois voltar a cair, até porque esticou muito. Então, seria interessante esse movimento de correção. Mas essa correção, no geral, tudo conforme esperado. E aí, essa semana que se passou, a gente teve super quarta também, né? E aí, o movimento aqui, só confirmando possíveis ciclos que a gente poderia ter, esse é desde 94 e esse pontilhado desde os últimos 10 anos. Possível topo muito próximo. E aí, a gente teve um topo aqui, dia 11 mais ou menos. Depois o movimento caiu. E é esperado que até final de setembro, pelo menos aqui, né, que venha cair também os dois. Só esse ciclo aqui que teve depois o movimento de alta no final de setembro, mas que é esperado uma queda mesmo aí até final de setembro, só que ó, queda forte, corrige, queda forte, corrige, queda forte, trava, queda forte, trava. Não estou esperando uma queda só reto, né? Não é interessante que isso aconteça. E aí falando de algumas coisas para essa semana de notícia, feriado de novo no Japão amanhã. Lembrando que segunda-feira tende a ser realmente já um dia bem tranquilo de notícia programada, não que vai ser graficamente sempre parado, tranquilo. Boletim Focus já vem toda segunda, às vezes pior do que a semana anterior, mas eu não sou mais de acompanhar Boletim Focus. Mas amanhã tem algumas notícias Estados Unidos que pode movimentar, mas não é de se esperar um movimento assim, nossa, muito forte. 10h45. Alguns discursos aqui que possa, talvez, movimentar, mas nada assim, tomar cuidado, atenção, não, calma, tudo tranquilo. Terça-feira, tem ata do Copom, antes do pregão, e aí o mercado já deve reagir na abertura, com gap, os primeiros minutos também. Não tem notícia aqui importante dos Estados Unidos programada, e aí passou o dia, quarta-feira, algumas notícias não relevantes. Mas aqui isso aqui é estranho, porque IPCA antes da abertura do pregão, estranho, geralmente é às 9 horas, eu acho, mas enfim. Tem notícia aqui antes do pregão, tomar cuidado, porque eu acho que depois, ao longo da semana, vai mudar isso aqui para 9 horas. Já deve reagir na hora, mas dos Estados Unidos, tem algumas aqui 11 horas e 11 horas, mas não é de movimentar também. Então, por enquanto, até agora, até quarta-feira, sem nada relevante. Quinta-feira tem algumas coisas também antes do pregão, durante a abertura do pregão. E aqui nós temos o PIB dos Estados Unidos. Acho importante. Então, pelo menos até agora, quinta-feira, o dia mais importante aqui de notícia programada. Quinta, tem discurso do Powell também, tá? Então, quinta-feira vai ser importante. Depois, sexta-feira. Deixa eu ver aqui. Sexta. Algumas notícias na zona do euro, mas tudo bem. Aqui antes do pregão, na hora do pregão. Então é quinta e sexta. Tem PCI aqui, 9h30. Então quinta e sexta as notícias mais importantes da semana, mas os outros dias tem uma notícia ali, outra aqui para tomar cuidado. Que pode trazer um pouco de volatilidade, mas nada tão tenso assim. E aí na segunda-feira já vai ter rolagem dos contratos. Então apenas ressaltando, né, que infelizmente sexta-feira foi um dia de queda realmente forte, não olhou para trás. 1,55 de Ibov, tá? Então, em relação à porcentagem, 1,55 é muita coisa no Ibov. Não tô falando do futuro, mas do Ibov. E não tinha uma queda tão forte assim desde o dia 7 de junho. Naquele dia 7, teve 1,73 de queda.
E na sexta-feira também foi o menor patamar que a gente teve desde 9 de agosto, então quase um mês e meio mais ou menos, que a gente não chegava nesse valor que fechou. Outra coisa interessante, né, que a gente teve 4 pregões consecutivos de queda do índice, e que em relação a esses 4 pregões, praticamente caíram 4.000 pontos, então foi muita coisa nesses últimos dias. Aqui, outra coisa também, né, a questão das opções, que nós tínhamos vencimento de opções sobre ações, e aí teve um comentário aqui de uma analista do Itaú, que o Ibovespa fechou na quinta-feira, né, abaixo dos 133.800, e aí então ele acredita, né, que abriu realização para lucros mais acentuados na questão desse preço, né, justamente por ser vencimento de opções sobre ações. E aí o próximo suporte em relação a essa análise de opções está ali 131.800, justamente uma região que já rompeu. Aqui, se for ver o preço, 131.800 já passou. Então foi justamente aqui onde teve esse último candle forte, o preço travou depois. Então por isso que a gente pode ter um retorno, tá? Ainda mais buscar esse favelo gap aqui. Várias análises se juntam também. E aí o fiscal também preocupa aqui no Brasil, por causa que final do ano, né, sempre tem o orçamento para o próximo ano. E aí, embora então os juros tenham sido reduzidos nos Estados Unidos e pode atrair investidores para cá, tem a questão que não é, em tese, para renda variável, é mais para renda fixa, mas também investidores locais estão preocupados com a situação fiscal no Brasil. Qual que é a novidade, né? Com uma proposta orçamentária para 2025 aparentemente irrealista. Qual que é a novidade? E inseguro sobre o ciclo de aperto monetário também, que pode afetar algumas empresas. Lembrando, juros altos também afetam algumas empresas. Então, na sexta, acabou que a Vale ajudou a queda. Caiu 1,51, também porque o minério está caindo lá fora. Petrobras não ajudou, nem fez nada, ficou bem quietinha, 0 a 0, mas os protagonistas realmente foram os bancos. Então, BBAS3, teve Bradesco, teve Itaú, Santander, então uma queda bem feia aqui no geral. E aí falando do mercado lá fora que a gente teve do S&P, movimento muito tranquilo sexta-feira, depois de um rompimento de máxima, né? E aí eu vou atualizar esse rompimento de máxima aqui para esse topo. Sigo falando que esse rompimento não está interessante, tá estranho, tá com cara de ser rompimento falso. Junto aqui com o Nasdaq, a gente tem aqui o Nasdaq longe do topo, junto com o Dow Jones que está subindo muito e eu não sei, deixa eu ver por quê. O movimento aqui de sexta-feira foi absurdamente com alto volume e eu não sei por que mesmo, eu não tinha visto isso aqui, muito volume sexta-feira. Já o DXY, o dólar, tá com cara ainda que vai testar esse fundo, ó, o movimento tá cada vez mais próximo do fundo. Se o suporte, é uma dica aí de suporte e resistência, quando ver que o suporte já está perdendo a força ou ainda está relevante. Aqui é um suporte importante. Se o suporte, em tese, era para ser uma presença compradora, era para ter reagido o preço para cima. E cada vez que a gente vê, mais próximos estão sendo os toques e topos estão ficando cada vez mais baixos. Então a gente vê que o suporte, por enquanto, não está tão forte assim. E esse patamar aqui de 100 é um patamar psicologicamente muito interessante para ser testado e até talvez rompido. Quando chegar nessa região, a gente pode ter um dólar para baixo. Se a gente tiver o dólar lá fora para baixo, a gente pode surfar esse movimento também. E o nosso dólar aqui cair e confirmar o oco do dólar que a gente tem. O nosso EWZ aqui tá paradinho, o movimento foi bem forte na sexta, tá? Mas ainda não chegou a romper esse suportezinho. Então, juntando que o dólar subiu e ainda por cima o Ibov caiu, então a situação do EWZ realmente foi ruim, 3% de queda. Duas coisas negativas, né? Se pelo menos o dólar tivesse caído junto com o Ibov, não teria sido tão ruim assim o WZ. Aqui, apenas comentando, petróleo tá na média de 20, tá subindo de forma bem estranha, tá estranho mesmo. Juros americanos, ok, pro back na 20 pode voltar a cair. E aqui, magníficas, apenas comentários, mesma coisa que o Nasdaq. Aqui também a Nvidia tá fazendo o mesmo movimento que o Nasdaq. Tá bem tranquilo essas outras coisas. E aí alguns comentários em relação ao mês de outubro, né, que tá chegando. Um detalhe importante, setembro, tá? Voltando pra cá, setembro. Estou achando bem interessante que esse setembro deste ano está fazendo um movimento diferente dos outros anos, que setembro tende a ser um mês, assim, sangrento lá fora. E se for olhar desde setembro, do primeiro dia de setembro, que foi aqui, nesse topo. Então, o movimento deste mês de setembro, que faltam
6 pregões, né, para acabar. Nós temos aqui essa alta, deixa eu mostrar, marcar aqui de verde. Nós temos essa alta aqui, ó. Então é como se o candle do mensal estivesse fazendo isso, com essa sombra para baixo. Caso venha fechar assim positivo, será uma das raras vezes que a gente tem um mês de setembro lá fora positivo, tá? Em relação ao S&P. Mas vejam, tá muito próximo de onde o preço está agora. A chance de voltar e fechar um mês negativo de novo é muito forte, junto com a possibilidade de ser um rompimento falso desse topo. Então, estatística de ser um mês negativo é muito relevante. Falta assim, não precisa de pouco esforço para deixar esse mês negativo. É só voltar para essa região daqui e fechar abaixo. Qualquer valor abaixo já deixa o mês negativo para o S&P. Então, junta com esse fator também. E aí, junta com outro fator. Outubro tende a ser aqui em relação aos meses de eleição nos Estados Unidos, quer dizer, ano de eleição, dos piores que a gente tem aí em relação... Opa! Eu tô com a VPN desligada, mas deixa aí. Deixa ativar. Levar a multa dos 50 pila do Shandong. Aqui a gente tem uma situação das eleições, né? Ano de eleição. E outubro tende a ser um mês que tende a fechar negativo. Tende a ser ruim para o S&P, tá? Então, mais um fator também. Além de setembro ser ruim, junto com o fato que nos anos de eleições, outubro também é ruim. Então, junto com esse fato aí, que nós estamos nessa região de topo, pode dar o movimento de baixa. E aí, junto com essa outra imagem que eu já falei, que tá aparecendo muito graficamente, com a situação de 2008. 2008, inclusive, com esse ano, fez um movimento muito igual aqui antes, ó. Idêntico o movimento. Ah, mas teve uma pernada a mais ou a menos. Foda-se, o movimento tá, no geral, parecido demais. E aí engatou essa alta muito forte. E aí nessa região desse topo aqui, naquela época de 2008, o corte foi aqui, de 50 bips. E chegou a renovar a máxima, rompimento falso, e aí começou a ladeira. Chegou nesse fundo, respirou, trollou e pronto, movimento maravilhoso. O que está acontecendo por enquanto? Corte de 50. Rompeu máxima, com cara de ser rompimento falso, juntando com o RSI que está divergente no S&P lá fora. E aí, todas as outras vezes que o S&P ficou divergente com o RSI, nós tivemos movimentos de reversão. E a gente pode ter essa queda também. E pode testar esse fundo. Antes de romper esse fundo, deve fazer um respiro, trola as pessoas, chama a liquidez, rompe. Antes de romper esse fundo, vai fazer talvez um respiro. E aí depois pode haver o rompimento e busca essa região desse fundo, igual aqui, ó, igual a região. Tipo, o gráfico está dizendo muito que o movimento está bem parecido. E aí junta com outras e outras e outras coisas e a gente tem cada, assim, confirmação dessa possibilidade desse movimento acontecer. Outra coisa interessante, tá, do S&P, que praticamente da último fundozinho que teve, que foi dia 27 de outubro de 2023, desde aquele movimento que esse fundo fez lá, ó, onde que tá essa bolinha aqui atrás. Desde aquele momento, praticamente o S&P, quase um ano atrás, chegou a subir 39%. É muita coisa, 39% em relação a money, né, o dinheiro ali, é trilhões, são 13 trilhões de dólares de capitalização que foi acrescentado no S&P em menos de um ano. Isso representa uma média de 58 bilhões em capitalização de mercado por dia de negociação nos últimos 224 dias. Isso é muita coisa. E isso é 4 vezes o retorno médio anual do S&P. Então a gente está testemunhando uma história que a gente depois, quando o movimento vai mudando e vai para uma próxima história, a gente olha para o dia de hoje e fala assim, foi por isso que aconteceu isso, foi por isso, olha os sinais, todos os sinais aí pra gente. Então, é isso basicamente. Estou esperando essa possível trava aqui do índice nessa região de fundo, não vou pensar em vendas no índice para amanhã. E o dólar, eu tomaria muito cuidado para pensar em compras, tá? Por mais que não esteja tão esticado assim, questão de IFR no 60, porque o índice tá com IFR, atravessou, né? O dólar não atravessou a sobrecompra, tá? Entre o IFR. Então, por mais que não esteja tão esticado, ficaria com o pé atrás de pensar em compras.
E aí tem a questão dos últimos dias de pregão, a VWAP mensal, que tem que deixar o preço mais próximo da VWAP mensal. Deixa eu ver algum fato a mais no final de setembro, acho que não tem. As eleições municipais podem vir a afetar alguma coisa, graficamente eu não sei, não vi nenhum dado em relação a isso, como que talvez eleições municipais venham a afetar. E eu acho que o Vlad não deve fazer vídeo hoje, que ele já fez na sexta. Não, isso aqui é de outra coisa, Swing Trader. É coisa de Swing Trade. Então não vai fazer o vídeo hoje. Mas se o Rafa vier a fazer, recomendo que vejam. Está programado, para hoje, 9 horas da noite. Recomendo que vejam, que aí ele vai juntar com algumas coisas de macroeconomia de uma forma mais avançada. Então, o Vlad já acabou postando o vídeo na sexta-feira, foram aquelas que eu mostrei em relação ao movimento típico de setembro, que essa queda do índice nosso é normal. Então, basicamente isso. Vamos ver como vai ser essa semana.